É 2002. Você é uma criança e passou o dia inteiro enchendo o saco da tua mãe, comendo chocolate guarda-chuvinha e correndo por aí. A noite chegou e você já tá levemente sonolento, mas seu pai quer assistir um pouquinho mais de TV e você decide acompanhar ele. E aí começa. A música assustadora, porém familiar. Essa foi uma experiência em muitas noites com o programa Linha Direta, que passou na Globo de 1990 a 2007. E era um dos meus programas preferidos crescendo. Eu digo isso porque eu lembro de muito pouco dos programas que eu assistia na infância. Minha memória foi quase completamente tomada por walkthrough de quests de Neopets. Mas de alguma forma ainda me lembro vividamente de muitos episódios de Linha Direta. Eu acho que pra mim e pra muita gente foi a primeira exposição a esse tipo de formato de programa criminal. Em muitas formas era passar um filtro de ficção em cima de histórias reais, tipo, as recriações não eram o que você via normalmente nesse tipo de programa. As histórias tinham personagens e desenvolvimentos, os cenários eram extremamente bem elaborados, tudo era conectado em uma narrativa. Além disso, a trilha sonora é basicamente uma coletânea de música icônica. Até hoje tem uma quantidade considerável de música que eu descobri no programa baixado no meu Spotify. De certa forma, eu culpo ter tido esse negócio tão cedo por eu ter desenvolvido um desconfortável interesse em true crime. Mas eu sou só uma habitante média de 2023. E esse tipo de conteúdo hoje em dia me fez repensar muita coisa sobre Linha Direta. E já que até reboot rolou, eu me sinto validada pra falar um pouquinho mais sobre coisa bad vibe. Hoje eu queria fazer um vídeo pra revisitar alguns episódios, falar sobre a criação, o auge e o eventual cancelamento do programa, além de falar das maiores críticas e elogios do formato e as muitas controvérsias que vieram com o passar dos anos. E nesse processo, a gente vai falar sobre muitas das problemáticas e ramificações do que a gente chama de conteúdo de true crime como um todo. Antes de começar esse vídeo, eu vou falar de uns tópicos bem bad vibe. Vai ser um vídeo bem pouco comédia e mais tristezas. Eu não vou mostrar nem descrever nada gráfico, mas eu ainda vou ter que descrever alguns crimes, então vai ter menções de várias coisas horríveis que eu tô colocando aqui na tela. E se você não tá nessa vibe, essa é a tua oportunidade de fechar esse vídeo. O Linha Direta começou a ser exibido em 1990, inspirado pelo sucesso gigante de programas como o Crime Watch na Inglaterra e o Unsolved Mysteries nos Estados Unidos. O formato consistia em juntar casos criminais não concluídos, recriar cenas-chaves dos casos com atores e trazer atenção a esses casos, abrindo assim uma linha direta, tipo um telefone ou um e-mail para a audiência poder ligar e dar qualquer informação que poderia ser útil para a solução de casos. Com a nossa equipe, você vai participar das investigações. Até esse momento não tinha muitos programas com esse fator de interatividade. A TV era um meio de comunicação de mão única, e a inclusão desse elemento em um programa criminal fez com que a audiência se tornasse, pela primeira vez, uma espécie de agente em solucionar crimes. Na minha cabeça, o grande diferencial da Linha Direta para as outras coisas que estavam passando na TV na época era a direção editorial. O tom era mais sério comparado a outros programas criminais na época. O foco parecia muito grande em trazer toda a informação possível sobre casos específicos. Eles chamavam conhecidos das vítimas e especialistas para aprofundar conversas, e as simulações eram pensadas para prender a atenção da audiência. É uma mistura de dramaturgia com jornalismo muito particular. Aliás, isso rendeu muita crítica, mas a gente vai falar disso mais a fundo mais tarde no vídeo. Não foi um sucesso de começo. Teve uma primeira versão apresentada pelo Hélio Costas, mas ela não foi bem recebida. Durou menos de 3 meses no ar, com pessoas citando o fato do Hélio ter o carisma de uma porta como um motivo. Em 99, o malucão do Marcelo Rezende assumiu, e ele ficou só um aninho até o ícone Domingos Meirelles entrar no lugar dele. E no ranking de apresentadores do Linha Direta, quem discordar que o SS Tier é o Domingos Meirelles, sabe que você é meu inimigo. Nos primeiros anos era só um tipo de formato, episódios com 2 ou às vezes 3 casos criminais não resolvidos e reconstruções atuadas com um número de telefone e e-mail também a partir de 2002 para a audiência entrar em contato com a Rede Globo com informações que poderiam ser relevantes e a audiência reagiu bem positivamente. Eu consideraria Linha Direta bom entretenimento. Quando eu uso bom entretenimento, eu quero falar especificamente que me entretém ao assistir. Eu aproveitei muito meu tempo assistindo o programa. É bem escrito, bem atuado, bem pesquisado. Em comparação a um Cadeia Neles, que para além das problemáticas também é só tipo um péssimo programa de TV, o Linha Direta é um programa incrível. Assistindo você vai se divertir 1000 vezes mais. Alguns argumentariam que você se diverte até um pouquinho demais para o que a série se propõe a ser. Eu faço essa distinção de que é bom entretenimento, e você pode discordar dessa forma de colocar, mas eu quero explicar um sentimento que eu tenho que apareceu pela primeira vez quando eu vi a hashtag tortura não é entretenimento no Twitter. Tortura psicológica, violência, conflitos familiares, conflitos conjugais, assassinato, meio que tudo sempre foi entretenimento. E são tipo
os tópicos que dão mais audiência. Eu não acho isso legal, eu adoraria que isso mudasse, mas negar que as coisas são assim não parece um passo na direção certa. Se você tem dúvida, faça como eu e assista 20 horas de Ratinho dos anos 90 e me diz que no nosso país, tortura não é considerada entretenimento. E a gente vai chegar no Marcos, o roedor maço, ok? Mas o meu ponto aqui, o problema não é que o conteúdo não entretém o suficiente. Mas muita gente considera o Linha Direta algo que não é uma simples série de entretenimento. O programa colaborou para a prisão de, até hoje, 431 foragidos da justiça e em 2002 representantes do, e é um nome longo, então, do Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos Humanos de parentes de vítimas de crimes impunes fizeram um abaixo-assinado para o Linha Direta se tornar permanente na programação, argumentando que o programa era de serviço público à sociedade. Essas reconstruções podem ajudar a refrescar a memória de pessoas que presenciaram ou viram algo, mas não se lembram completamente, consequentemente tirando uma denúncia. Também faz a audiência simpatizar, fazendo você viver o terror das vítimas, levando de novo a mais denúncias. Isso fez muita gente ligar para Linha Direta com informações valiosas que literalmente trouxeram justiça a famílias e amigos enlutados. E obviamente, muita denúncia que também não deu em nada, mas... Em contraponto, também teve bastante crítica. Muita gente criticou em revistas da época essa função do programa de tornar a audiência delatora de crimes, e como isso poderia resultar no aumento de hipervigilância na população, que é algo que antes de pesquisar isso aqui eu nem tinha considerado. A gente pode falar um tanto também sobre todo o conceito de fazer um espetáculo de sofrimento humano e lucrar com isso, como todos os outros programas da mesma natureza fazem, além de mexer em traumas antigos de pessoas que às vezes só querem continuar a vida em paz, e pessoas já processaram a Globo por esse exato motivo. Em um dos casos, a irmã de uma das vítimas que foi citada no Linha Direta pediu indenização pelo dano emocional causado quando o programa veiculou uma foto de sua irmã sem vida. O caso não deu em nada. A defesa argumentou que, pelo fato da foto ter mais de 50 anos e ter sido veiculada em outras mídias, ela é basicamente de direito público e que não há indenização a ser paga por qualquer dano emocional que possa ter sido causado à irmã dessa vítima. Mas 50 anos é o suficiente para não ser retraumatizado depois de assistir uma simulação detalhada do assassinato da sua própria irmã, com direitos a fotos gráficas? Quem decide isso, sabe? Quer dizer, a justiça decidiu, mas eu acho paia. O Linha Direta muitas vezes tinha participação de familiares e conhecidos da vítima, então pelo menos tinha um nível de consentimento em muitos dos casos, mas eu penso muito no quão doído deve ser pra alguém que perdeu alguém querido em um crime horrível, ver que a tragédia deles virou basicamente som de fundo pra adolescente almoçar. É meio foda. E de novo, sem nenhum julgamento moral de quem faz isso. Eu sou um adulto insensível fazendo isso e procurando mais um crime pra me acompanhar na minha janta. A gente carrega nossas próprias cruzes. Também tinha situações onde a Linha Direta veiculava informações que não eram completamente verdade. Por exemplo, teve um homem que foi mencionado como suspeito em um dos casos do programa, apesar de já ter sido absolvido na época do crime, e ele não tinha aceitado a veiculação da imagem dele, mas eles passaram mesmo assim. O acusado relata que foi perseguido e ameaçado após a transmissão desse programa. O caso ainda está correndo e em 2002 a defesa dele entrou com um recurso para conseguir indenização pelos danos emocionais que o programa causou na vida dele. Ser boa televisão ou bom entretenimento não quer dizer que algo existe numa bolha e que as consequências são estritamente positivas. Mas eu não tô aqui pra dizer que coisa boa ou coisa ruim. Meu objetivo é só introduzir alguns pontos de vista que eu achei interessante. E eu quero confiar na sua inteligência suficiente para que você tire suas próprias conclusões. Na minha opinião, nossa obsessão moderna por casos criminais faz muito sentido. Pra mim é o resultado de uma sociedade que tem muita violência, mas tem muita pouca agência pra mudar as causas dessa violência. É como a gente aprendeu a viver com crime. E sendo assim, eu acho que conteúdo de crime e coisa horrível sempre vai existir. Isso tem consequências negativas, positivas e, sei lá, neutras. É complexo pra caralho. Mas continuando, não foi muito tempo até o Linha Direta criar outros quadros e, honestamente, é deles que a gente lembra com mais frequência. Eu não te culparia se você não lembrava que ele era pro intuito de resolver crime primeiro. O Linha Direta Justiça era pra falar dos casos criminais que ganharam maior repercussão na mídia do Brasil, que já tinham ido a julgamento. Ele foi criado em 2003 e passava só uma vez por mês. Além disso, não tinha um número pra audiência ligar, sendo mais focado puramente em reconstruir e lembrar dos casos. Diferente do Linha Direta normal, ele só tratava de um caso por episódio, o que fazia eles serem melhores produzidos. E como os casos já tinham sido encerrados, isso permitia criar diálogos que não necessariamente aconteceram e botar mais atores conhecidos. Foram 11 episódios no total. Também tinha o Linha Direta Mistério, que tratava de casos, aspas, sobrenaturais. Pelo que eu entendi, ele era a mesma coisa da Justiça, no sentido de era normalmente só tratando de um caso, não tinha um número pra ligar e era bem melhor produzido do que o resto do programa, além de ter mais liberdade nos diálogos e no uso de atores famosos. Mas no geral era só o primo gótico dos outros dois. Talvez seja o fato de que o formato é tão parecido entre os três que o mistério me incomodava um pouco.
Ele pede uma fé minha enquanto fala de aliens que eu simplesmente não consigo oferecer. Além de que eu nunca vou conseguir levar muito profissionais ufólogos a sério, mas aí é entre eu e Deus. Foi no Linha Direta Justiça que, na minha opinião, teve o episódio mais pica de todos, que é o do CES-137. Então vou falar um pouquinho mais a fundo dele, e depois vou falar de mais alguns episódios que eu achei relevantes pro que eu quero falar, porque é meu vídeo. Já vou tirar da frente que a minha opinião é enviesada, porque esse episódio me apresentou com o Afterwork. E eu sou eternamente grata a todos que trabalharam na seleção de músicas do programa, porque literalmente mudou minha vida. Eu acho que é o Edom Oliveira, obrigada Edom Oliveira. O episódio do Linha Direta Justiça, que trata sobre a tragédia em Goiânia que ocorreu em 1977, trata do incidente em que materiais radioativos não foram descartados corretamente e acabaram sendo vendidos para um ferro velho. Quando o ferro velho desmontou os aparelhos por peça, isso acabou expondo o centro de CES-137, um material altamente radioativo. Isso acarretou em uma gigante contaminação na região. Toda a família do dono do ferro velho veio a falecer, ao todo 4 pessoas. A região inteira também lidou com a contaminação e muitas ficaram doentes e incapacitadas. A região teve que ser abandonada e concretada para conter os níveis de radiação. Assistindo esse episódio eu me lembro por que eu gostava de assistir Linha Direta. Seja lá qual for sua opinião sobre essa fusão de teatro com ficção nas suas construções, é só o fato de que tem algo no nosso cérebrozinho animal que empatiza mais fácil com narrativas e personagens. Ouvi um jornalista dizendo: tantas pessoas morreram na tragédia do Césio em Goiânia é uma coisa. Agora, focar em um núcleo familiar específico e assistir os últimos dias de uma criança que faleceu por consequência dessa tragédia é outra. Fazem 16 anos que eu assisti esse programa e eu ainda lembro da Lady. Essa forma de lidar com esse tipo de história mudou completamente como eu comecei a enxergar essas tragédias. Além da Lady, a gente também conhece um pouco da história de outras vítimas e o trabalho investigativo foca muito bem em como o preconceito e a falta de informação potencializaram em muito a tragédia. Tem um foco muito grande também na conscientização sobre os riscos de materiais radioativos e o pouco cuidado com o descarte desses materiais por parte de autoridades de governo, além de deixar bem claro que a tragédia atingiu todos da região. As muitas famílias, moradores, policiais que prestaram assistência, médicos. Muita gente sofreu muito por consequência desse acidente. A participação das próprias vítimas também colaboram para humanizar essa tragédia que parece tão distante e ouvir os relatos é horrorizante. Saber que de muitas formas essa é a versão higienizada que dá pra passar na TV é de gelar a espinha. O episódio foi até indicado pro Emmy e, porra, eu acho muito merecido. É um episódio bem foda. Conversando com os amigos meus, eu meio que cheguei à conclusão de que esse episódio me fez olhar de outra forma pra como a mídia retratava casos criminais. E de jeito estranho, esse episódio me fez, mais de uma década depois, a pessoa que vê tantas problemáticas em tanta coisa desse programa. Ele meio que me treinou pra eu desgostar dele. Bom, depois de episódio premiado por sua seriedade e comprometimento com a realidade, por que não falar do episódio dos aliens? Hoje eu vou deixar claro algo que muita gente vai discordar, e quem não gostar pode entrar em contato diretamente com meus advogados, mas eu não curtia o Linha Direta Mistério. Pra mim sempre foi muito galhofada. Era meio engraçado saber que era o mesmo programa que o Linha Direta normal. Esse episódio conta o misterioso caso de 1966, onde 2 corpos de 2 homens, Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, foram encontrados no Morro do Vintém e na mesma noite vários habitantes viram luzes misteriosas. Os corpos não estavam remexidos e a parte mais lembrada do caso é que eles tinham máscaras ou viseiras feitas de chumbo. Junto com os corpos tinham um bilhete, alguns documentos e cerca de 200 cruzeiros. O estado avançado de decomposição e o péssimo trabalho e cuidado com as evidências por parte da polícia tornaram o caso insolucionável. Algum tempo depois, um amigo de uma das vítimas foi apreendido e, ao ser questionado, ele disse que o amigo tinha um interesse em um culto tecno-espiritual, como vários outros técnicos da cidade, e o que tinha acontecido tinha sido uma tentativa dos dois se comunicarem com aliens. E nesse processo, eles ingeriram alguns psicodélicos, que os dois conhecidamente tomavam, ou potencialmente veneno. A teoria não foi exatamente aceita e, desde então, várias teorias foram desenvolvidas, entre as mais populares, aliens e baixas espíritas. E essas são as informações passadas no episódio. Tem um foco grande no fato de que esse caso é só um mistério pelo péssimo trabalho policial e terrível condição de decomposição das vítimas. Mas eu fiz algumas pesquisas adicionais para ilustrar o meu ponto de que a realidade é meio turva às vezes nesse programa, e que as informações omitidas mudam alguns fatores-chave. Primeiro, houve outro caso similar alguns anos antes disso. Em 1962, Hermes Luiz Feitosa, que também era técnico de TV, foi encontrado com uma máscara de chumbo no Morro do Cruzeiro, também no Rio de Janeiro. Isso corrobora muito a teoria de que foi uma espécie de ritual de um culto tecno-espírita. O episódio nunca menciona que o Brasil estava passando por uma espécie de febre de espiritualidade nos anos 60. E essa mentalidade New Age era muito popular por aqui. Então um culto com esse tipo de ideia parece fazer bastante sentido. E aí a gente chega no meu maior incômodo desse episódio. Em um caso de 2 homens que resolveram subir em um morro para tomar psicodélico ou se matar por crença em um culto tecno-espiritual de técnicos de TV dos campos de Goitacazes.
Precisava de Alien? Não dava pra contar esse episódio sem? A gente tem que adicionar mais esquisitice na morte de 2 caras que já morreram de uma forma extremamente esquisita. Nossa arrogância vai ser o nosso fim. Enfim, todo mundo gostou desse episódio, então eu tenho que tomar no meu cu mesmo. Vocês que se divirtam. Outra coisa, eu acabei indo ler uns jornais da época pra pegar umas informações quentíssimas de 1960, e aparentemente teve gente que confessou ter assassinado os 2. Aparentemente era um grupo de bandidos, mas misteriosamente as informações sobre isso param em 69, e o inquérito nunca foi reaberto. Na matéria cita que o motivo da confissão foi que o cara tava sendo perseguido por outro cara desse grupo de bandidos, e ele deu informação em troca de proteção, então talvez nunca tenha rolado e o cara tava só se aproveitando de um caso famoso pra conseguir um pouquinho de proteção policial. Sei lá, acho que é um daqueles que a gente nunca vai saber com certeza. Mas eu me sinto bem seguro em assumir que provavelmente não foram aliens. Ok, eu não assisti todos, mas eu me sinto bem confortável em dizer que esse aqui é o pior episódio de Linha Direta. Esse episódio é um sonho febril horrível. A história do caso do bandido da Luz Vermelha, ou João Acácio Pereira da Costa, um assassino e estuprador que atacou durante a década de 60. Ele recebeu esse nome pois usava uma lanterna vermelha durante suas centenas de ataques. Ele teve uma infância horrível, foi abusado por familiares e crianças mais velhas, se envolveu com crime desde muito cedo, convivia com problemas psicológicos e, durante muitos anos, esteve foragido. Ele confessou ter assassinado 4 pessoas e estuprado mais de uma centena de mulheres. Ele foi preso e solto após 30 anos. 4 meses depois de ser solto, ele foi morto durante uma briga de bar, alvejado por uma espingarda. O homem que atirou em João Acácio alegou que foi em autodefesa porque o João Acácio tinha assediado sexualmente a mãe desse cara. Agora vamos ver como que esse programa representa essa complicada história de violência sobre um assassino e estuprador. Então quem sou eu? O bandido da luz vermelha. Bandido da luz vermelha ataca novamente. Será que a gente não vai conseguir descobrir quem é esse sujeito? Calma, delegado. Uma hora ele vai dar uma escorregada e a gente pega ele. Pega ele. Caços da Pauliceia. Se preparem para entregar suas joias. Que chegou o bandido da luz vermelha. João Acácio se transforma no bandido da luz vermelha. Esse sujeitinho é muito abusado. Ele só pode estar debochando da gente. Calma, chefe. Uma hora ele vai dar uma escorregada e a gente pega ele. Eu já perdi o número de vezes que eu vi você repetir essa mesma frase, Juvenal. Eu já tô por aqui. Será que ninguém vai descobrir quem é esse sujeito? Calma, chefe. A gente ainda vai pegar ele. De verdade, que porra é essa? Esse episódio é incompreensível. Por que representar esse assassino e predador sexual dessa forma? Como um carismático rapaz que sempre saía por cima, que tinha todo um charme. Oh não! O que nós faremos? Nós, a polícia bobinha, não conseguimos pegar esse gênio estuprador. O que nós faremos, chefia? Eu vou atirar na minha boca. E essa nem é a pior cena. A coroa vai pra essa aqui. O caso deu origem a uma lenda de que algumas estupradas, algumas das vítimas do bandido da luz vermelha, acabaram gostando da brutalidade dele. Eu tenho que dizer algo? Aliás, de quando aconteceu os casos até a produção do programa, tinham sido no máximo 50 anos. E se foram centenas de vítimas, é seguro assumir que provavelmente algumas delas estavam em vida para ver esse episódio ser vinculado. E tiveram que assistir isso. E só de pensar isso me dá um reviro horrível no estômago. E mesmo que você diga, mas já passou muito tempo, não dá nada. Eu te convido a considerar se a gente realmente quer passar de qualquer forma que seja a mensagem de que se você assassinar e estuprar, você tem a chance de ser eternizado como um galã carismático. São as implicações, cara. Além disso, tem muita recriação de ataque muito gráfico e muito gratuito a todas as mulheres. Eles falam com mais nojo de rumores do João Acácio ter tido relações homossexuais do que do fato dele ter estuprado mulheres. Eles adicionam cenas sobre o fã-clube de mulheres dele na cadeia, mas não tem uma cena sequer sobre as mulheres vítimas desse crime. Elas são só uma nota de rodapé na grandiosa história do agressor delas. Aliás, eu não consegui achar em nenhum lugar declarações das mulheres que foram abusadas. Nem em periódicos, nem em matérias, mesmo tendo revirado o melhor site da internet, a Biblioteca Nacional Digital. Eu só achei pela internet essa coleção de artigos, atas e periódicos sendo vendidos a R$3.000. Então imagino que pode ser que essas coisas que eu queira ler fazem parte de acervos privados e eu não vou conseguir colocar a mão em nenhuma dessas coisas. Mas se alguém rico estiver procurando uma decoração para mesa de café que vai deixar todas suas visitas muito assustadas, já salvo o link. Não dá pra não mencionar também a outra mídia temática de Bandido Vermelho, que foi, que surpresa, O Bandido da Luz Vermelha, filme de 1968, dirigido por Rogério Sganzella, porque esse filme paira como esse episódio como um fantasma. Uau,
qualquer semelhança com fatos. Reais. Ou irreais pessoas vivas. Mortas ou imaginárias. É mera coincidência. Ele chama até o ator do filme. Ele pega muito emprestado do exagero da imagem midiática, a figura do bandido da luz vermelha, que é maior do que o João Acácio. Mas o filme dos Granzella não é pra ser um sério trabalho jornalístico pra informar o povo. Muito pelo contrário, é quase uma sátira. Não dá pra usar esses mesmos artifícios em algo que é pra ser, de pelo menos alguma forma, uma simulação próxima da realidade. O filme dos Granzella acaba com uma invasão alienígena, pelo amor de Deus. Também tem essa fala incompreensível do ator convidado sobre o sucesso do filme. Interpreta um delegado neste Linha Direta à Justiça, acredita que o filme ainda é atual. Tem um pouco do ritmo do rap, né? Tem a velocidade do rap também. Ele de uma certa maneira, ele precede o hip hop, né? Do cinema, em termos de imagem. Papo reto, eu nem consigo começar a entender o que ele quis dizer. A única coisa boa que eu posso dizer sobre esse episódio é que ele acaba. Obrigada, eu odiei. Enfim, no auge do programa, apesar do sucesso de audiência, as críticas eram muitas. E em muito jornal e sites de crítica você vai ler que o Linha Direta era um programa, aspas, sério, ao invés de outros programas de crime da época. Ele era um diferencial de qualidade. E eu acho que em 2023, em um momento onde a gente tem tanto acesso, tanto material de qualidade sobre coisas sérias, fica até um pouco difícil entender como que era o cenário de televisão criminal no Brasil nessa época. Então eu queria passear contigo pelo que era a televisão no final dos anos 90, pra gente estar na mesma página. Enquanto eu fazia esse roteiro, eu percebi que uma peça importante desse quebra-cabeça estava faltando. Em incontáveis matérias, um nome aparecia mais do que qualquer outro. Algumas fontes dizem que o Linha Direta foi a solução da Globo pro problema de audiência que ia pelo nome de Carlos Ratinho Maia, pai do Ratinho Júnior, governador do Paraná. No começo da carreira, ele teve diversos programas para lidar com casos criminais e fazia sucesso esmagador de audiência. O estilo do programa era puro caos. Se sensacionalismo fosse um esporte olímpico, o Ratinho teria recorde de medalhas, e o processo que ele tomou do Ministério Público para, abre aspas, parar com o sensacionalismo, fecha aspas, seria uma condecoração. O programa tinha fotos extremamente gráficas e explícitas, total falta de sensibilidade jornalística e, às vezes, sempre, o Ratinho quebrava coisas. Sério, quantos inocentes aparelhos de fax e computadores foram destruídos nesse programa? Quem consegue me fornecer um número exato? Algumas matérias da época dizem que a tela pingava sangue ao descrever o nível de imagens gráficas. Eu, felizmente, não achei. Eu fui procurar. Por que eu iria, saca? Eu já vi coisa feia o suficiente. Mas é algo que até o Ratinho já comentou em entrevista também, então eu acho bem seguro assumir um nível elevado de violência gratuita. Além de que, se o Linha Direta me dá às vezes um problema de tom, os programas do Ratinho me fazem passar por um simulador de insanidade. Ratinho, muitas pessoas sonham com quem? Com os diabinhos. Mas será que alguém já capturou um diabinho? Será que alguém já conseguiu tocar ou matar algum bicho estranho, alguma criatura? Será que alguém já capturou um ET? É uma história de um homem, papapá, será que é verdade? Olha a prova aqui, Ratinho, o diabinho que foi empalhado, o corpo do diabinho, o que aconteceu com ele. São os casos mais absurdos que você já ouviu, com close nas vítimas chorando, o Ratinho gritando e às vezes um cara com nanismo tá vestindo uma fantasia. Se você tem problema pra entender Evangelho, me explique isso aqui então. E assim, esse era o naipe dos programas criminais antes do Linha Direta. Era 190 Urgente e o desgraçado do Alborguete. Eram as trincheiras, cara. Então, quando eu leio sobre o quão sério e jornalístico era o Linha Direta, mesmo lembrando os absurdos, eu consigo entender porque a comparação dos caras era isso. Aliás, eu queria votar em algo que eu falei lá atrás sobre possíveis problemáticas de mesclar a realidade com a ficção. Eu queria me estender um pouquinho mais sobre isso usando umas coisas do programa do Ratinho. Porque na vida real as coisas não são simples. Não é preto no branco e coesão narrativa é um negócio que só ficção tem o luxo de ter. Ainda mais quando a gente tá lidando com conflitos extremamente complexos, como o caso de crimes e assassinatos. Como se assassinatos não fossem crimes. Mas é nesse mundo de mentirinha onde as coisas são bem simples que habitavam o nosso roedor. O programa do Ratinho nunca escondeu que tinha uma posição sobre a violência na sociedade. O que rege a parada é bem simples. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Pessoas boas normalmente curtem Deus, e pessoas ruins normalmente curtem maconha e crime. E coisas ruins só acontecem porque pessoas têm maldade na alma, e nosso papel como sociedade é único e exclusivamente capturar essas pessoas ruins quando elas cometem crimes, e preferencialmente matar elas. Mas quando não dá, aprisionar elas pela vida inteira. Qualquer tom de complexidade, ou Deus me livre, e Deus com D maiúsculo, amém, é tentativa de defender bandido. Ele também tinha uma revolta muito grande com políticos, mas nunca com a polícia. A polícia pode às vezes até ter alguns ovos podres, mas, claro, é só isso mesmo.
Simplista é meio apelido pra esse tipo de posicionamento. Mas olha, eu não sou graduado em nada, nem profissional em nada. Então se você quer uma real explicação, eu vou deixar recurso de gente mais inteligente que eu na descrição. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Criminalidade é literalmente um dos problemas mais complexos que a gente tem, e fatores sociais, econômicos, psicológicos, tudo influencia. Então tratar essas coisas com esse nível de simplicidade é só um tiro no nosso próprio pé. Não faz nada pra lidar com os focos de criminalidade, não cumpre a função de informar para além do que pode entreter, não tem valor nenhum de combate à criminalidade, mas gera bastante grana. Mas não importa quantas simulações o Ratinho fizesse espancando espantalhos de criminosos em um pá de arara, nem o resultado sairia daquilo. E outra coisa, sim, eu tô ciente de que eram outros tempos, mas eu ainda acho importante falar disso porque eu tive que ler muito comentário recente nesses vídeos de episódios do Ratinho, falando com uma nostalgia muito grande de quando essa simplicidade dominava o discurso público. Eu acredito que dava muito menos trabalho pensar. Além de que não foram poucos os casos de processo por acusação injusta e uso de imagem indevida. Eles falam de qualquer tipo de caso, não dependendo de ter sido julgado ou não, então o programa era meio que o juiz desses casos. E assumir esse tipo de autoridade quando se tentava manter uma roupagem de ser por entretenimento é sensacionalismo por sensacionalismo. E o Carlinhos, o roedor, disse depois da entrevista de que eles pararam com foco em crimes, focaram para o circo que é os problemas íntimos e familiares. De acordo com ele, era um formato que gerava audiência, mas não gerava publicidade. Sim, as pessoas queriam assistir o horror, mas ninguém queria associar a marca ao programa, por motivos óbvios. O Ratinho continuou vivo, destruindo aparelhos pelo Brasil, enquanto Linha Direta morreu em 2007. Em 2007, a Globo encerra o Linha Direta. A última transmissão foi apresentada por Domingos Meirelles e trouxe 2 casos criminais. A Globo fez uma declaração em resposta à Comissão de Direitos Humanos que tinha feito abaixo-assinado, dizendo que o formato tinha se desgastado e que o programa seria engavetado para um possível reboot no futuro. Em todos os anos que Linha Direta estava no ar, ela era considerada meio que o patinho feio da emissora. Apesar de ela conseguir bons pontos de audiência, haviam rumores de que pessoas na própria cúpula da emissora achavam o programa de mau gosto, que pode ser compreensível. O programa tá tendo um reboot agora e tá sendo apresentado pelo Pedro Bial, então assassinado ele não foi, né? Tem muita coisa que dá pra ver que foi meticulosamente pensada em qual seria a melhor forma de reproduzir essas tragédias sem que houvesse desrespeito com as vítimas. E eu tenho certeza de que muitos profissionais passaram noites em claro pensando em como tornar os episódios algo que fosse positivo pra sociedade. Agora, achar que o programa sempre sucede nisso é outro tópico de discussão. Penso muitos pensamentos enquanto eu tô vendo a recriação altamente dramatizada de um evento que eu tenho certeza que não aconteceu daquele jeito. Dá pra ver muito problema que nasceria da separação entre realidade e simulação, tipo, dessa dessensibilização com casos violentos, ou a tendência de acreditar que todos os casos criminais são simples, ou criar uma hipervigilância de indivíduos com pouco ou nenhuma ação para corrigir os possíveis focos dessa violência. No episódio da chacina da Candelária, um massacre covarde cometido por policiais que mataram 8 crianças em situação de rua, em um momento onde é mostrado um menino que sobreviveu à chacina e posteriormente se tornou um assassino. O programa expõe que esse menino viu a própria mãe sendo assassinada aos 6 anos, e aos 11 viu vários de seus amigos serem brutalmente assassinados pela polícia. Anos depois, ele sequestrou um ônibus e manteve os passageiros como refém, assassinando uma mulher. E logo depois dessa exposição de relações complexas do indivíduo em relação com a pobreza, trauma e violência, desde que ele tinha literais 6 anos de idade, tem um corte para um homem que diz: te faz pensar, né? Talvez se aquela criança também tivesse sido assassinada, não teriam outras vítimas. Eu entendo até que se o Cunha tivesse matado o Sandro, não sei como dizer, mas não teria acontecido esse sequestro, essa violência que não termina nunca. Mas não é simples assim, né? Ao invés de fantasiar sobre chacinas terem mais vítimas, talvez essa fantasia devia ser: e se esse menino nunca tivesse passado por nenhuma das situações traumáticas, quem será que ele poderia ter sido? É revoltante ouvir essas simplificações de problemas estruturais, ainda mais quando todos os assassinos desse massacre hoje em dia são homens livres e nenhum deles cumpriu a pena total. Teve um certo momento em 2002 que muitos criminosos se entregaram à polícia quando descobriram que o Linha Direta estava produzindo edições sobre eles, porque em muitos sentidos, a cadeia é muito mais segura do que a exposição ao linchamento. Já rolou alguns casos de criminosos que foram espancados até a morte após a fama causada pelo programa. Eu entendo, e muitas aspas nesse entendo, se você pensar: pô, mas é um bando de assassino, quem liga tem que ser linchado mesmo. Porque a nossa cultura valoriza muito o punitivismo e é natural pra mim que a maioria das pessoas tenha esse tipo de sentimento. Mas eu acho que é infinitamente mais complexo do que isso e nós temos milhares de bons motivos pra termos construído um sistema penal pra lidar com esse tipo de coisa. E eu acho que esse tipo de justiça com as próprias mãos não tem nenhum lugar em uma sociedade saudável. Eu acredito na necessidade desse tipo de programa existir, só que talvez não dessa forma. Talvez histórias de tragédia reais nunca poderiam entreter tanto quanto a gente quer.
Eu tive muita dificuldade de escrever certas partes desse vídeo, porque eu quero reconhecer a culpa dos produtores de conteúdo problemático, mas também não quero negar o fato de que conteúdo que é feito é conteúdo que é assistido. Nós, como audiência, a gente precisa estar pensando no tipo de conteúdo que a gente quer que exista, e tirando nossa atenção do tipo de cobertura criminal facilmente digestiva e sensacionalizada. Essa vai ser uma tangente meio longa, eu imploro que você me entretenha nessa, porque eu juro que é interessante. Tem um filme do Harun Farok, chamado De Tática do Fogo Inextinguível, que trata dos ataques de napalm na Guerra do Vietnã. Após contar o relato de um vietnamita que presenciou um desses ataques, ele diz: Wie können wir Ihnen Napalm im Einsatz und wie können wir Ihnen Napalm-Verletzungen zeigen? Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalm-Verletzungen zeigen, werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Menschen mit Napalm-Verletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führten wir Napalm an Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Wir können Ihnen nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie Napalm wirkt. Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 Grad Hitze. Wenn die Zuschauer mit den Folgen von Napalm-Einsätzen nichts zu tun haben wollen, dann muss man untersuchen, was sie mit den Ursachen von Napalm-Einsätzen zu tun haben. Eu sei que não é uma comparação por a Guerra do Vietnã e jornalismo criminal, mas eu acho que, como toda boa arte, tem muito a ser pensado nesse trecho com outros setores da vida. Nós temos a péssima tendência de não conseguir encarar o fato de que o mundo tem muito horror. E é natural, mas eu acho que isso acabou acarretando em um mundo em que a gente tem que ser convencido com artifícios dramáticos a prestar atenção no sofrimento das pessoas. Como coloca Kleber Mendonça, não esse Kleber Mendonça, no texto A Verdade que se Inventa, essa nova forma de empacotar a realidade será a maneira encontrada pelo programa para combater a violência cega que nos assola. Nada melhor contra a cegueira, portanto, do que um espetáculo visual intenso. E, no final, quem tem a propriedade nessas narrativas tem o controle de como elas vão ser apresentadas. Isso parece o cenário perfeito para acontecer, bom, exatamente o que aconteceu com o jornalismo criminal. O Linha Direta ser colocado nessa espécie de categoria de serviço público e não programa de ao fim e ao cabo, entretenimento, só beneficia a Rede Globo e a brinda de críticas muito válidas. Mas isso não é desculpa para o uso irresponsável de imagem das pessoas, ainda mais quando tem consequências muito reais. A linha entre realidade e ficção pode ser turva pra gente, mas pra quem tá ativamente dentro dessas situações, as coisas são bem mais claras. E a gente costuma lavar a mão nessas coisas, mas vai ter muita gente que perdeu gente que não vai ter esse privilégio. E essas pessoas acabam ainda mais vitimizadas com mentiras ou perseguição na mídia. E se a internet pode ou não ser uma força positiva e dar a voz pra essas pessoas, não dá pra saber. Conteúdo de true crime no YouTube não costuma ser exatamente sensível, né? Dessa pesquisa eu vi muita matéria em diversas décadas que diziam: nunca o crime foi tão tendência quanto nos dias de hoje. E sei lá, tem um limite pra tratar isso como um problema novo. Enquanto a gente tiver que tirar dinheiro de tragédia alheia, a gente vai continuar tendo essas conversas, independente da qualidade televisiva do que a gente esteja falando. Se durante esse vídeo eu te fez pensar em qualquer um desses rolês, eu já cumpri o que eu queria, saca? Eu também queria registrar que, independente das críticas, uma coisa que eu li em quase todas as fontes é que o Linha Direta influenciou muito positivamente outros trabalhos jornalísticos. Ele estabeleceu uma barra muito mais alta de qualidade de trabalho investigativo. Na época, as outras programações sobre crime eram ainda piores, em sensacionalismo e violência pra chocar, então, em muitos sentidos, o Linha Direta foi pelo menos um passo para uma direção levemente mais correta. O legado do Linha Direta não é simples, mas tem muito pra gente aprender vendo sua trajetória, mesmo que seja bastante coisa triste pra aprender. Eu não sei como que vai ser o reboot, eu não colocaria a mão no fogo. Gravei essa sessão depois do reboot ao ar. Eu não consegui assistir porque eu não tenho mais TV aberta e o Google Play não me deixa assistir de graça, mas assim, ainda dá pra ver a reação a esse primeiro episódio e o impacto desse tipo de programa continua complicado. Eu não sei quanto do meu apreço vem de nostalgia e de ter sido apresentado muito cedo, mas sei lá, dependendo de como vai ser, talvez você sobreviver. Além disso, eu vou ser sincero, eu não sei como eu me sinto sobre Linha Direta. De um lado tem casos reais resolvidos e eu acho que a opinião dessas pessoas envolvidas é muito mais relevante do que a de alguém como eu, que nem viva estava na maioria das tragédias. De outro tem o desconforto dessa mistura de ficção com realidade que eu não consigo não sentir. Além de que também teve gente negativamente afetada e tirar dinheiro da tragédia das pessoas é sempre not poggers, né? Mas pra mim vai continuar sendo algo pra eu pensar, toda vez que eu ouvir a nostálgica, mais assustadora música. Obrigado a todos que assistiram até aqui.
Se foi alguém, eu realmente acho que ninguém vai assistir esse vídeo. Se você discorda comigo ou errei, por favor, se sinta livre pra comentar. Eu adoraria saber a opinião de outras pessoas sobre esse assunto, de verdade. Eu falei muita coisa e tudo pode ser abobrinha, porque como sempre, eu não sou autoridade em nada. Eu só tenho tempo livre demais na internet. Então, ouvir outros pontos de vista seria muito incrível. Mas é isso aí. Eu espero que tenha sido interessante. Tchau!